Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Essa semana nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, que foi na terça. Na terça-feira trouxe uma palavra
específica para as mulheres, falando de mulheres para mulheres. E a gente teve um tempo aqui de muita graça de Deus, foi um tempo de bênção mesmo, e a gente pôde ministrar a palavra com liberdade, abordando questões da mulher. E hoje, Deus colocou no meu coração ainda trazer uma mensagem sobre uma mulher. E eu queria que você pensasse, você inclusive que é homem, que assim como Paulo, Pedro inspiram homens e mulheres, a Bíblia também registra histórias de mulheres que nos inspiram. Então, não é uma palavra para a mulher somente, é uma palavra para a igreja, acerca de uma mulher que teve a sua história registrada na Escritura para nos inspirar, para nos motivar e para nos ensinar verdades e princípios da parte de Deus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Esperar vocês abrirem para acompanharem o texto, porque tem algumas coisas no texto que eu gostaria de destacar. Vamos ler a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e daí a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia aqui romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham se reunido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Agora você vai um pouquinho mais para frente, nos versos 38 a 40. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo ali os irmãos, os confortaram, então partiram. Esse momento aqui é depois daquele episódio em que Paulo e Silas são presos, mas são libertos de forma sobrenatural, e um carcereiro se converte. Logo depois, então, o texto diz aqui que Paulo e Silas questionam, falam: peraí, nós somos cidadãos romanos. Então as autoridades daquele lugar pedem desculpas e dizem para eles: faz o seguinte, saem logo da cidade. Mas ao invés de saírem da cidade, eles vão para a casa de Lídia. Um pouco antes disso tudo acontecer, se você ler o texto dos capítulos anteriores, e quem escreve o livro de Atos é Lucas, o discípulo, o apóstolo Lucas, ele vai narrando e ele conta como Paulo foi despertado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer as suas viagens missionárias. Paulo é conduzido por Deus a lugares específicos para pregar o Evangelho de Cristo. Deus abre o caminho para Paulo e leva Paulo para a Europa e não para a Ásia, como ele
queria. Então, chegando em Filipos, você vê aqui que ele passa por várias cidades, e chegando em Filipos, num sábado de manhã, provavelmente ele havia passado por ali, e ele diz, é um lugar que parece ser um lugar de oração. O texto diz, nos pareceu haver ali um lugar de oração. Alguma coisa naquele lugar, à beira do rio, chamou a atenção de Paulo, de Silas, e o texto diz que ele também levou Timóteo e o próprio Lucas. Então era Paulo e seus companheiros, porque aquele lugar, aquela colônia de Roma, não tinha templos, não tinha sinagogas, não tinha um lugar para essa nova igreja que nascia, para esses novos cristãos. Então alguma coisa ali chamou a atenção de Paulo, ele diz, ali parece ter um lugar de oração. E quem está lá? Ou quem estão naquele lugar? Mulheres. Algumas mulheres que levantaram cedo, talvez para buscar água, talvez para conversar, talvez para orar justamente, mas o que nós percebemos é que Deus está contemplando um grupo de mulheres reunidas à beira do rio, então ele envia os seus missionários. Olha que coisa linda. Paulo que visitou grandes metrópoles, Paulo que fez planos para levar o evangelho a grandes cidades, a grandes povoados, de repente é despertado por Deus para estar num pequeno grupo de mulheres. Ah, gente, valia um aleluia aí, hein? Cadê as mulheres? Especialmente as mulheres que dizem, ô glória! Naquele lugar poderia estar Evódia ou Sintique. Nomes difíceis, né? Nomes de duas mulheres que o apóstolo Paulo cita lá em Filipenses capítulo 2, ou melhor, Filipenses 4:2, ele diz que essas duas mulheres trabalharam com ele pelo evangelho. Eu não sei, mas elas poderiam estar, porque ele fala isso para a igreja de Filipos. E lembra? A passagem que nós lemos, ele está em Filipos. Mas eu sei que Lídia estava lá. E para Lídia, aquele lugar, então, era um lugar de oração. Um lugar onde provavelmente mulheres estavam com sede de Deus. O texto revela que ela era temente a Deus. Lídia era alguém que conhecia o Deus Criador. Ela era o que é chamado de prosélita judia. Olha, outra palavra difícil. Tem que tomar cuidado para não enrolar a língua, né? Prosélita. Que significa estrangeiros convertidos ao judaísmo. Ela era grega. Então, antes de falar um pouquinho da mulher Lídia, deixa eu explicar para vocês mais uma coisa, para não trazer confusão. Que esse lugar que aparece ali, que ela era da cidade de Tiatira, certo? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, fazia parte de um grupo de cidades, Sardes, Filadélfia, que eram cidades conhecidas por serem cidades gregas ou tomadas pelo Império da Grécia, mas também cidades da região de Lídia. Era uma região que tinha esse nome. Então, nós não podemos afirmar se é um nome, poderia ser um nome próprio, mas poderia ser apenas uma referência à mulher de Lídia. Então, ela passou a se chamar a Lídia. Tiatira, que é a cidade de origem dessa mulher, era famosa por seus trabalhos de tecelagem e de tingimento, especialmente de púrpura ou carmesim, que era uma tintura, né? Eu fui procurar para entender um pouquinho melhor. Eles pegavam os mariscos e tiravam uma substância ali, uma cor vermelha, e então tingiam as sedas, os tecidos, e isso era vendido como artigo de luxo, usado por ricos. Então, provavelmente, Lídia aprendeu na sua cidade natal, com algum parente, com
familiares ou com amigos, porque isso era muito comum na sua cidade. E olha que mulher esperta, ela vai para outro lugar e ela se torna uma comerciante, uma empreendedora. Provavelmente os estudiosos dizem que ela seria uma viúva ou solteira, porque ela é colocada aqui como alguém que está em posição de liderança da sua casa. E no seu negócio de tinturaria, ela também tinha os seus servos que provavelmente ajudavam no processo do tingimento dos tecidos. Então era uma mulher que exercia liderança, era uma mulher que tinha empreendedorismo, era uma mulher que governava a sua casa, era uma mulher que tinha riquezas, porque não era barato, né, o tecido, a púrpura. Então ela também tinha posses. Além disso, o texto faz várias referências a essa mulher. Como eu já falei, que era temente a Deus. Lá em Atos capítulo 17, um capítulo seguinte, Lucas vai se referir a mulheres de alta posição, em 2 versículos. No versículo 4 e no versículo 12, ele chama de mulheres distintas, de mulheres de posição e algumas gregas. Provavelmente ele também está fazendo referência a Lídia. Mulheres que ajudaram, que sustentaram. Paulo, em Filipenses, ele vai dizer o quanto os filipenses ajudaram no seu ministério. Amém? Então, essa mulher de posição, essa mulher empreendedora, essa mulher trabalhadora, era também uma mulher que tinha sede de Deus. Era também uma mulher que queria conhecer mais a Deus. E de repente, quando ela está lá na beira do rio, então Paulo, Silas, aqueles homens enviados por Deus especialmente para alcançar aquelas mulheres, começa a pregar, começa a ensinar, começa a falar de Jesus. Paulo talvez dando o seu próprio testemunho de como ele era aquele homem perverso que destruía a igreja cristã primitiva, agora totalmente restaurado, transformado, dando ali o seu testemunho, falando àquelas mulheres. E o texto que nós lemos diz que então Deus tocou o seu coração para que Lídia desse atenção, para que Lídia recebesse, para que Lídia compreendesse o que Paulo estava ensinando. Perceba que se ela se converteu ao judaísmo, é porque ela queria o Deus Criador. Amém? Mas agora ela precisava saber que esse Deus que ela estava amando, temendo e crendo, tinha chegado até ela, tinha vindo na pessoa do Filho, na pessoa do Cristo. Ela precisava saber que agora Deus a visitava na terra, porque Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos perceber que Lídia é despertada por essa palavra tão poderosa. E queridos, ela vai da religiosidade ao novo nascimento. Ela vai da religiosidade a uma transformação de alma, de coração, de espírito e totalmente de vida. Nós somos chamados a isso, a deixarmos uma vida de religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Não é seguir somente uma religião que foi ensinada pelos seus pais, ou porque você sempre acreditou que era o certo, ou porque te levaram. Religiosidade é quando eu faço da minha vida um ritual. A história de Lídia mostra para nós que não basta ler a Bíblia ou ir a um culto de oração. Não basta crer que Deus é o Criador de todas as coisas, mas a salvação é por aquele que crê que Cristo Jesus é o Filho, enviado para morrer no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Lídia, com certeza, é despertada para uma nova realidade que ela não conhecia. Naquele tempo, nós sabemos, as mulheres não eram contadas, nominadas, não eram convidadas a exercer nenhuma posição na sociedade.
Mas de alguma forma, talvez como muitas mulheres nos dias de hoje, ela é sozinha, ela não tem marido, talvez ela não tenha mais pai que a sustente, então ela é uma batalhadora que vai para sustentar a sua própria família. E Deus está preocupado com ela. Deus também a ama, Deus também a chama. Falando um pouquinho ainda de Filipos, no verso 12, diz então que era uma cidade importante, né? Era uma colônia romana. Interessante que era uma cidade onde Augusto, onde vamos dizer assim, o governo militar de Roma enviava os seus soldados. Era um lugar de base militar, era um lugar onde os soldados estavam ali fundando aquela cidade, né? Se colonizando ali. Então, por isso não havia sinagoga, por isso não havia templo. E olha só, como essas mulheres são corajosas. Num lugar onde você tinha que adorar apenas, né, o imperador. Onde você tinha que buscar somente obedecer às regras daquela sociedade. Pensa ainda que Lídia vem de uma cultura grega. E creio que muitos aqui já estudaram na escola, né? Os deuses, o misticismo, a espiritualidade daquele povo que acreditava em tantos outros deuses. E a Bíblia fala de alguns desses deuses. Mas ela então está querendo conhecer mais esse Deus Criador. O que ela está querendo, não importa a sociedade, não importa que digam para ela, você não pode, não importa se digam para ela, você não tem que sair de casa, não importa se digam para ela, você não tem voz na rua. Essa mulher, ela abre espaço para que ela mesma possa passar. Nós não precisamos esperar que outras pessoas abram caminho. É Deus que abre o caminho para nós. Cristo é o novo e vivo caminho. E Ele rasgou o véu. E Ele nos permite agora chegar diante do Pai, diante do trono da graça, e ser recebida por Ele. Ainda que homens digam não, ela sabe agora que Deus diz sim para ela. Ela sabe agora que Deus se importa com ela. Ela sabe agora que Deus conhece seu coração e que tem muito mais para ela. Aleluia. E é ali, naquele lugar militarizado, improvável para haver uma igreja, é ali que Paulo lança uma poderosa semente, a semente do Evangelho. É ali que Paulo lança os fundamentos da igreja e ele é usado para converter as primeiras pessoas na Europa. Esse lugar ali de oração agora se torna um lugar também de pregação. E seria o primeiro registro de pregação de Paulo e seus companheiros na Europa. Então, para quem Paulo prega pela primeira vez na Europa, queridos? Para um grupo de mulheres. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, meu coração se alegra. Porque nós vivemos numa sociedade, né, chamada sociedade patriarcal, onde os homens é que sempre comandaram. Onde os homens usaram inclusive a Bíblia para dizer que nós mulheres tínhamos que ser subjugadas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma revelação que talvez você não tenha escutado, porque há pouco tempo eu escutei isso do Espírito Santo. Quando Deus diz para a mulher, por causa do seu pecado, da sua desobediência, o teu marido te dominará, isso é queda, irmãos. Isso é queda. É resultado da queda do pecado. Mas quando Cristo vem e age com graça, Ele vem para restituir todas as coisas. Inclusive isso na vida de nós mulheres. Inclusive isso na vida dos nossos homens.
Vocês, homens, não podem continuar pensando como o homem que caiu da presença de Deus. Aquilo é queda. Aquilo é consequência do pecado. A consequência do pecado diz: o homem te dominará. Mas a graça em Cristo Jesus nos liberta. Aleluia. Aleluia. E a prova é Deus encontrando essas mulheres à beira do rio. Como Jesus vai à beira do poço e encontra uma mulher prostituta. Não a prostituta convencional que se vendia, mas que se prostituía para sobreviver. 5 homens que de alguma forma buscava nos prazeres ou nos homens a sua alegria. E Jesus vai lá e diz para ela: querida, essa vida é queda. Essa vida é consequência da distância do homem e da mulher de Deus. Mas se você crê, eu vou te dar uma água que você nunca bebeu, que vai fluir do seu interior, que vai jorrar rios de água viva. Você vai conhecer Deus como ninguém nunca conheceu. Você vai conhecer Ele como Pai. Porque Ele está procurando você. E eu sei que você é uma adoradora. Eu sei que você está preocupado em adorar o Pai em espírito e em verdade. Então creia, o Pai te achou. Aleluia. Paulo e seus amigos estão cumprindo a grande comissão de Jesus. Indo e pregando, indo e ensinando, indo a toda criatura sem distinção. E esse primeiro grupo, esse primeiro lugar de oração, de pregação, onde Paulo lança a semente, transforma a história da igreja, transforma a história do evangelho naquela região. Assim como aquela mulher samaritana sai. Ela não está mais preocupada com que vão apontar o dedo e vão dizer aquela mulher de reputação duvidosa. Ela não está mais preocupada. Vocês se lembram? Ela deixa o cântaro e ela sai correndo contar para os homens, para as pessoas da cidade, porque ela foi liberta. Quando nós somos libertos, então não importa mais as vozes que dizem o contrário. Quando nós encontramos a liberdade em Cristo, não importa mais as vozes que vão duvidar de quem nós somos. Ela simplesmente foi tão liberta, tão curada, que ela saiu contando para todo mundo. Eu vejo que Lídia, ela confessa Jesus com o seu coração, ela confessa Jesus com a sua boca. E aquele lugar que era um lugar de oração, que se tornou um lugar de pregação, agora se torna um lugar de conversão. Agora se torna um lugar de transformação. Talvez muitos pudessem até questionar Paulo, mas com tanto lugar nessa cidade para você pregar, você vem aqui na beira do rio para umas mulheres, falar para as mulheres não podiam nem ser ensinadas. Mas aquele lugar se torna um lugar de conversão. Se torna um lugar de transformação. Talvez Lídia tenha entendido o que o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Eu creio que Lídia entendeu isso, que agora, por causa do seu coração sincero, ela tinha plena confiança para se aproximar do Deus Criador por esse novo e vivo caminho que é Jesus. E aí
o texto, Lucas vai contando para nós. Lucas é um historiador, né? Ele dá muitos detalhes. Então ele diz que depois de ser batizada, e olha, foi quase que imediato, né? O batismo da Lídia. Ela e aqueles que estão na sua casa, ela insiste para que eles fiquem. E o texto diz, ela nos constrangeu a isso. Provavelmente eles estavam recusando o convite para não incomodar, ou porque já queriam partir, porque já tinham outros planos. Mas ela diz, fiquem, vocês não acreditam na minha fé, vocês não acreditam que eu seja essa pessoa fiel. Mas eu penso que não só isso, Lídia queria uma oportunidade a mais com eles. A sede do seu coração é tão grande que ela queria passar mais tempo com eles. Ela queria o discipulado. Só aquele pouquinho que ela ouviu na beira do rio não foi suficiente. Ela, fica aqui, por favor, eu quero mais. E eu quero também que todos da minha casa também ouçam as palavras acerca de Jesus. Ela desejava uma oportunidade de receber mais instruções. Ela desejava que eles pudessem abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus servos. Ela queria um tempo a mais para poder saborear da presença de Deus na vida daqueles homens. Você acha que se Paulo, Silas, Lucas, qualquer um chegasse aqui, a gente ia deixar eles embora? Ah, gente, eu já fui em culto assim, que 1 hora para mim era pouco, 1h30 que é o nosso aqui, porque a presença de Deus é tão poderosa. E esses homens, eles estavam cheios, eles viram Jesus, eles viram milagres, eles tinham tantas histórias para contar. Paulo vai escrever aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas os ouviam, as pessoas eram impactadas e despertadas para a fé em Cristo Jesus. Lídia foi tão fortemente afetada com o que Paulo disse, que ela abraçou o Evangelho total e completamente. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lídia falou, é para mim. Paulo está dizendo, é poder para a salvação dos judeus e também de gregos e de gentios e brasileiros e portugueses, italianos e japoneses. Mas ela disse, é para mim. Diga, é para mim. É para mim. Queridos, eu quero já partir para a conclusão, dizendo que a história de Lídia me mostra que nós temos que ir da religiosidade a uma vida de intimidade, da religiosidade para uma intimidade com Jesus. Nós precisamos sair daquele conhecimento superficial que nós temos de Deus para vivenciar o Evangelho. Nós precisamos sair da posição de pessoas que ficam em rituais, em tradições, para nós experimentarmos o que Jesus disse: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é doutrina humana. O reino de Deus não é filosofia. O reino de Deus não é um conhecimento terreno. O reino de Deus é Deus vindo até você. É Deus vindo até nós. É Deus habitando dentro de nós. É Deus transformando as nossas vidas para nós transformarmos a nossa casa, a nossa cidade, a nossa sociedade. E foi isso que aconteceu com Lídia. Ela não somente foi transformada, mas a sua casa também foi. Não só ela foi batizada, mas a sua casa também foi. Não somente a sua família foi transformada, mas nós lemos lá que após a prisão ou a libertação de Paulo e Silas, eles voltam à casa de Lídia. E o texto diz, ao encontrarem os irmãos. Mais de um estudioso, mais de um comentarista bíblico diz que isso significava
que Lídia tinha agora uma igreja dentro da sua casa. A sua casa agora não era uma casa simples. A sua casa agora era todos aqueles lugares invisíveis à beira do rio. O lugar de oração, o lugar de pregação, o lugar de conversão. A casa de Lídia agora era todos esses lugares por causa da presença de Deus. Porque não somente Deus abriu o seu coração, mas ela abriu a sua vida. Ela abriu a sua casa. Quantas vezes nós fomos tocados por Deus, estamos apenas só com o nosso coração aberto. Ah, Deus, fala comigo, Deus, quero te sentir. Deus, toca o meu coração. Mas será que nós estamos com as nossas vidas abertas totalmente para a transformação de Deus? Como a pastora falou no estudo da manhã, né? Estamos sendo totalmente abertos, encontrados por Deus para sermos transformados por Ele? Será que estamos abrindo a nossa casa para a presença de Deus? E quando eu falo abrir a sua casa, não estou falando que literalmente você tem que abrir, como Lídia, uma igreja lá. Mas abrir a sua casa para a presença de Deus, para aqueles que moram lá, para aqueles que visitam lá, saberem que aquilo lá é um lugar de oração, que lá é um lugar de pregação, que lá é um lugar de conversão. Muitas vezes eu vejo cristãos que são crentes só na igreja. Dentro de casa é perdição. Quantas ilustrações, né, de sermões a gente já ouviu? De filho que fala assim, ah, se eu pudesse morava na igreja, porque meu pai, minha mãe em casa não são a mesma coisa. Às vezes aqui aquela fachada santa e em casa não é bem assim. Lídia nos ensina que a fé em Cristo, ela vem acompanhada de transformação. Que a fé em Cristo, ela se manifesta em obras. Porque Tiago escreveu isso. Pelas obras a fé se consumou. Lídia era uma mulher trabalhadora, empreendedora, temente a Deus, que orava, mas desejava mais. Lídia queria o discipulado, insistindo para que aqueles homens ficassem com ela e a ensinassem. Lídia queria servir, desejando fazer algo por eles, em gratidão ao que recebeu. Lídia queria evangelizar, desejando que todos ao seu redor, todos da sua casa, conhecessem esse amor e essa alegria que agora sentia. Seu coração foi aberto para a palavra, mas agora ela é quem abre a sua vida. Sua casa se tornou uma igreja. Sua casa se tornou um lugar de testemunho, de conforto e de encorajamento. Na versão que eu li aqui, diz que eles então encontraram os irmãos e os confortaram. Em outra versão diz, eles encontraram os irmãos e os encorajaram. Paulo começava ali a igreja de Filipenses. Você, eu tenho certeza, é alguém que Deus está olhando como Ele olhou aquelas mulheres num sábado pela manhã. Você é alguém que Deus está olhando e Ele sabe que você tem muitas qualidades, que você tem muitas virtudes. Ele sabe que você é trabalhador, que você é trabalhadora. Ele sabe que o seu coração é sincero, que você é temente a Deus. Mas e você? E você? Quanto você tem sede desse Deus? Aquelas mulheres estavam na beira do rio, não por causa da água somente, mas elas estavam lá porque elas tinham sede de Deus. Lídia pediu insistentemente que eles ficassem na casa dela, porque ela tinha sede de Deus. Ela tinha fome da palavra. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia diz que o amor esfriaria, que muitos se apostatariam da fé, ou seja, iriam até negar Jesus, se afastar de Deus. E quando você lê a respeito das igrejas lá do Apocalipse, você encontra a igreja de Tiatira.
Você encontra a igreja de Éfeso e Deus exortando muitas dessas igrejas que precisavam de transformação, que precisavam de conserto. Igrejas que estavam frias, igrejas que estavam soberbas, igrejas que estavam se esquecendo da missão de Deus. Em nome de Jesus, nós não queremos ser assim, amém? Nós queremos ser exortados por Deus, porque Ele, como Pai, nos exorta. Mas nós queremos ser encontrados por Ele como alguém que tem fome da palavra dEle, como alguém que tem sede dessa água viva, como alguém que abre totalmente a sua vida para ser transformado, como alguém que abre totalmente a sua casa para que a presença de Deus venha. Não permita que coisas estranhas tomem o lugar de Deus na sua casa, no seu lar. Esses dias eu estava conversando com uma família e alguém me disse assim: pastora, pode isso? Eu falei, a Bíblia diz: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode tudo, mas te convém? Edifica? Agrada a Deus? Atrai a presença de Deus ou entristece o Espírito Santo? Lembre-se, é Deus quem toma a iniciativa. É Ele que vem até nós. É Ele que nos toca com a sua graça irresistível. É Ele quem nos abre, ilumina a mente e o coração para nós sabermos quem Ele é. É Ele que se revela. É Ele que traz o entendimento da palavra. Mas a nossa parte é permitir que toda essa obra regeneradora do Espírito Santo, que toda a presença de Deus em nós frutifique em alguma coisa. Deixa ser transformado por Deus. Deixe-se ser frutificado por Deus. Abra sua vida completamente. Diga: Deus, eu quero. Porque a nossa vida não se resume a frequentar reuniões de oração. Aquela mulher estava num lugar de oração, mas a nossa vida não se resume nisso. Você pode vir terça, sábado, domingo, mas se você não tiver intimidade com Cristo, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, sua vida não será transformada. Vai passar meses, anos, e você vai ser a mesma pessoa. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer nos levar, homens e mulheres, à presença dEle, para que Ele possa despertar o potencial dEle em nós, para que Ele possa nos usar na sua obra como instrumentos de bênção para a vida das pessoas. Se numa sociedade onde a mulher não tinha voz, e essas mulheres conseguiram atrair e convencer pessoas, eu e você conseguimos. Fala sério, alguém teria realmente o bom senso de parar e escutar a mulher samaritana? De escutar uma mulher que é comerciante na rua? É obra do Espírito Santo. Essas mulheres foram usadas pelo Espírito Santo, assim como Deus quer nos usar. Amém? Que Deus possa fazer a sua obra, completar a sua obra que um dia Ele começou em nós. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Orar por nós, por mim, pela igreja. O Evangelho de Cristo é poder para salvar, é poder para transformar, é poder para libertar, é poder para restaurar, é poder para curar, é poder para mudar as nossas vidas. Assim como o poder do Evangelho de Cristo mudou a vida de Lídia, mudou a vida de dezenas de pessoas naquele lugar. Quando a semente do Evangelho foi lançada, ela frutificou. Não permita que as coisas desse mundo, os espinhos, as preocupações desse mundo sufoquem a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer porque o Senhor é um Deus que fala com o seu povo.
Obrigada porque assim como o Senhor contemplou aquele grupo de mulheres, assim como o Senhor encontrou Lídia, Senhor, assim como o Senhor tocou a vida dela e o seu coração, o Senhor assim opera nesta noite em cada um de nós. Assim também um dia o Senhor nos viu, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou por causa do seu grande amor por nós. Amor eterno, amor imensurável, amor manifestado antes da fundação do mundo. Pai, assim como Lídia, nós queremos viver essa transformação completa, Pai. Uma transformação que começa ali quando nós tivemos aquele primeiro encontro com Jesus, mas que só vai terminar quando Ele vier buscar a sua igreja, quando nós formos viver com Ele na glória. Então que nós possamos, Senhor, dia a dia, abrir verdadeiramente o nosso coração para ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. Mas também permitir que ela frutifique em nós, permitir que ela produza em nós, Senhor, as obras para as quais o Senhor de antemão já preparou para cada um. Que assim como o Senhor tocou Lídia, nós sejamos tocados, Senhor, para Te obedecer, para se comprometer, Pai, para fazer a Tua obra, para evangelizar e para contar aos outros que o reino de Deus chegou, e o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é alegria. Pai, obrigada porque o Senhor ama as mulheres, assim como o Senhor ama os homens, porque o Senhor ama os seus filhos e o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigada porque por causa de Jesus, do sacrifício naquela cruz, pela ressurreição, então agora todas as coisas são restauradas nele. A nossa comunhão contigo, a nossa comunhão na fé, a nossa comunhão como família, Pai. Opera, Senhor, nos corações das mulheres dessa igreja. Opera nos corações dos homens dessa igreja. Opera, Senhor, nos corações das famílias dessa igreja. Famílias santificadas, famílias abençoadas. Pai, lares onde a Tua presença é verdadeira, é poderosa, Pai. Famílias que impactam, Senhor, a igreja, impactam a sociedade por causa do Teu poder, por causa do Teu Espírito que habita em nós. Obrigada, Senhor, porque quando temos sede, o Senhor tem água viva, porque quando temos fome, o Senhor tem pão vivo que desce do céu. Obrigada porque quando a gente se reúne, o Senhor nos visita. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque quando estamos atentos à voz do Teu Espírito, o Senhor fala conosco. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O desejo do nosso coração é que a sua semana seja muito abençoada, que você seja vitorioso, vitoriosa em tudo aquilo que você for fazer, né? Que as portas sejam abertas, aquelas que ainda estão fechadas, que o Senhor vá à tua frente essa semana, vá abrindo as portas. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e exaltamos o Teu nome santo, 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 digno de toda a nossa adoração. Deus, muito obrigada por esse tempo aqui na Tua casa, muito obrigada por esse tempo na Tua presença, e que a presença do Senhor nos acompanhe no restante da nossa semana, nos dando fome e sede de Ti a cada dia, Pai. Que não seja essa fome e essa sede suprida somente nos cultos e nas programações da igreja, mas que todos os dias nós tenhamos um tempo para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor trabalha nos nossos corações, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Louvamos o Teu nome, Senhor, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus eterno, justo e maravilhoso,
a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E assim, se você recebe e se você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.